Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. A borboleta no casulo. Era um dia qualquer. Um homem caminhava por uma estrada quando se deparou com uma cena. Havia um pequeno casulo e nele uma pequena abertura. Ao observar de mais perto, ele percebia que havia uma borboleta que fazia um esforço para atravessar aquela pequena abertura. Aquele homem sentara e observava por horas aquele processo, quando em determinado momento ele percebia que parecia que a borboleta não progredia mais. Havia chegado no seu limite. Parecia que tudo ali, a partir de então, ficaria estanque. O homem, então, movido por um sentimento de compaixão, desejo de ajudar, apanhou de uma tesoura e abriu todo o casulo, para facilitar a saída da borboleta. E assim aconteceu. Ela saiu facilmente do casulo. Porém, o seu corpo era pequeno, as suas asas estavam amassadas. O homem acreditava que após passados alguns instantes, algum tempo, o seu corpo retomaria sua forma e as asas permaneceriam então mais firmes e a borboleta então conseguiria alçar voo. Mas não aconteceu. A borboleta permaneceu com as asas murchas. Passou o resto da sua vida rastejando e não conseguiu voar. Aquele homem não compreendera que era justamente o esforço que a borboleta empreendia para atravessar aquela pequena fresta era que fazia com que o fluido que se encontrava no corpo da borboleta, a partir do seu esforço, aquele fluido passasse para as suas asas, fortalecendo-a, dando vigor para que finalmente, ao romper aquela dificuldade, aquele obstáculo, ela pudesse então alçar voos, seguindo o seu destino. Assim também somos nós. Nós não acreditamos, mas na realidade os obstáculos, as dificuldades da vida são elementos importantes para fortalecer-nos enquanto essência. Quantos de nós, a partir da experiência da dificuldade e do desafio, acaba descobrindo em si fortalezas e possibilidades que jamais achava que possuía. Assim, com essa história, nós cumprimentamos todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz e que tenhamos momentos de reflexões, de inspiração, para enriquecer ainda mais a nossa vida, o nosso entendimento a respeito de nós mesmos, das nossas trajetórias de vida e a respeito do que podemos fazer para nos melhorar enquanto essência e aprimorar a nossa própria existência. Agradeço mais uma vez a companhia amorosa e amiga de todos vocês, todas essas segundas-feiras às 18h30. Hoje nós traremos uma mensagem da querida veneranda Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco em 26 de março de 2004. Esta mensagem que está contida numa revista de 2004 chamada Presença Espírita. O título dessa mensagem que nós vamos trazer nessa noite e refletir em cima dela tem como título A Hora do Testemunho.
Se pararmos para pensar, todos nós atualmente estamos sendo convidados a darmos os nossos testemunhos. Sejam testemunhos de esperança, testemunhos de fé, de fortaleza, de serenidade, diante desses desafios que tomam conta das nossas vidas, que bateram às nossas portas. Nunca é demais pensarmos sobre esses desafios e pensarmos na possibilidade de que todos nós estamos tendo de sermos convocados a colocar para fora, a exteriorizar toda a nossa força. Assim como a história do início, essa pequena abertura que poderia representar as dificuldades que se apresentam na vida e que nos obrigam a atravessá-la com todo o esforço, com toda a força da nossa alma, para que mais adiante nós possamos resplandecer como essa borboleta, agitando as nossas asas, a asa da sabedoria, a asa da serenidade, da experiência adquirida a partir desse processo. Assim, Joana de Ângeles, nessa mensagem, A Hora do Testemunho, nos diz: sentias que a adaga da aprovação iluminativa tombaria sobre ti, ceifando-te alegrias e expectativas de paz que acalentavas com ternura e ansiedade. No íntimo sabias que a dor te alcançaria as províncias da alma, levando-te a sofrimentos inenarráveis. Percebias o acumular de nuvens borracosas nos céus das tuas esperanças. Caminhavas com um passo firme, no entanto experimentavas o solo muitas vezes sediço por onde avançavas. Cantavas a melodia da vida aos ouvidos do coração e não poucas vezes a ressonância da perversidade de alguns desvairados chegava à concha dos teus sentimentos, anunciando-te horas patéticas. Aqui Joana de Ângeles assinala várias e diferentes dificuldades que podem tomar o nosso ser, que assolam as nossas vidas, as nossas horas e que decorrem das nossas próprias experiências, do nosso próprio trânsito, enquanto estamos aqui na materialidade e na vivência das experiências na Terra. Jesus havia nos dito: no mundo tereis aflições. É uma afirmativa do Cristo. Ele não falava da possibilidade de haver aflições, mas era uma afirmativa, já nos anunciando que o viver a vida na Terra não seria tão fácil. Mas também Ele nos dá e nos aponta um farol de esperança, quando nos diz: contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ela segue: prosseguias com entusiasmo, apesar de observares a pertinácia de inimigos gratuitos, telementalizados pelas forças do mal que ainda campeiam no mundo. Desesperadas em face de sua persistência no bem, teriam que silenciar-te a voz, apunhalar-te o sentimento, desmoralizar-te para que dessa forma a tua mensagem não passasse de ilusão ou mentira, jamais chegando às aflições que deveriam ser diminuídas. Arquitetaram um plano desesperado, no qual te crucificaram no madeiro da própria abnegação, tornando-te execrado. Quando a traição alcançou a face zombeteira do mundo, os teus inimigos exultaram e passaram a comemorar o êxito de seu empreendimento perverso. Agora aguardam pelos resultados odientos de tua trama. Apoiados por alguns que não sintonizam contigo por diversos motivos e que te veem como competidor de suas ambições. Não te descoroçoes no embate grandioso do amor e da verdade, de que te fazes herdeiro do crucificado sem culpa. Aqui Joana de Ângeles nos assinala que perseguidos, odiados, humilhados, não devemos jamais esmorecer. E aí nos compara que somos herdeiros desse amor, do crucificado sem culpa, sem a Ele, a quem amas e busca seguir,
Retalharam a alma, amarguraram as horas, prenderam a um madeiro de infâmia que não te farão esses mesmos instrumentos da loucura que avassala a terra? Não te é surpresa o convite ao testemunho. Aqui Joana fala a todos aqueles que se propõem a viver nas estradas do bem, seguindo os exemplos do Mestre Jesus, haverão de enfrentar desafios. Porque sempre temos a sensação de estarmos nadando contra a maré. Isso às vezes pode nos parecer desanimador. Porque é tão difícil ser honesto? Porque é tão difícil ser bom? Porque é tão difícil manter a bandeira da moralidade, da honestidade, da ética, quando parece que a turba, a onda, apresenta como o natural, o normal, ultrapassar as barreiras e as fronteiras da moralidade, agir de forma desonesta, sobrepujando o outro, humilhando, sendo perverso. Mas Joana nos dá essa injeção de ânimo e de fortaleza e segue. É compreensível que sofras, mas também dispõe de lenitivo do conhecimento para não te deixares sucumbir ou amargurar ou guardar qualquer ressentimento. Aqui ela aponta que nós, que já despertamos de certa forma para determinado nível de consciência, já temos elementos suficientes para compreender e discernir algumas coisas. Que o bem pode ser tímido, sutil, mas ele arrasta. Arrasta de forma profunda e de forma concreta e duradoura. E ela nos diz: os teus perseguidores constituem-te benfeitores da jornada. Já que não conseguiste atraí-los para o teu círculo de amizade, ama-os à distância e dá-lhes o direito de não gostar de ti. Não percamos tempo conquistando aqueles que deliberadamente se expressam não gostarem de nós. Não odiemos. Que possamos cultivar a amizade, se não a amizade e o amor, pois às vezes não conseguimos por ser um sentimento ainda tão nobre e ainda não aprendemos a amar, que possamos pelo menos não odiar. Desejar-lhes o bem e não o mal. Eis um primeiro passo importante. Quem ama Jesus está dignificado pela sua presença e, por enquanto, o seu sinal naquele que o serve é o testemunho de fidelidade e de companheirismo. Lembremos da fala do Cristo: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Não foi um estranho ao Mestre aquele que o traiu, vendendo-o miseravelmente aos seus inimigos. Não foi um desconhecido que o negou 3 vezes consecutivas. Não foram corações distantes que o abandonaram. Aqui Joana aponta, por exemplo, que nos momentos mais difíceis do Mestre, aqueles que o traíram a confiança, aqueles que o abandonaram no momento que ele mais precisava, não eram estranhos ao seu coração. Aqui ela nos diz da possibilidade de sermos feridos por aqueles que compartilham conosco essa jornada. Aqui ela nos chama a atenção para essa possibilidade. Quanto mais amamos, mais às vezes vem a decepção em relação àqueles que convivem conosco essa jornada, que compartilham as nossas vidas. Todos eles conviviam com sua presença, lembra Joana, participavam do banquete do seu amor, ouviam a sinfonia da sua voz e sonhavam em conquistar o reino dos céus com ele. No entanto, eram criaturas frágeis como tu, os teus inimigos, que abriram campo para a insinuação da ignomínia, para a ação de extermínio do amor. Não dispunham de reservas morais para as refregas que deveriam enfrentar e no primeiro embate tombaram inermes nas armadilhas da loucura. Assim, considera aqueles que agora te ultrajam e não os tema,
nem os lamente, nem te ressintas em relação às atitudes que tomaram. Tu conheces o Mestre, e eles talvez ainda não tenham travado um relacionamento mais profundo com ele, apenas utilizando-te do seu nome para projetar a própria imagem atormentada. Quantos daqueles dizem Senhor, Senhor, mas no fundo não incorporaram nos seus corações a mensagem libertadora e transformadora do Cristo? Tu elegeste a incomum possibilidade de permanecer com Ele, enquanto os teus opositores, sentindo-se impossibilitados de fazerem o mesmo, hostilizaram-te, esmiuçam tua existência, azucrinam-te as horas e gargalham. Encontram-se a soldo da alucinação, a que se entregam de bom grado, e ainda não se deram conta de que estão fazendo. A sua glória é semelhante à névoa que o sol da verdade dissipará. É idêntica à vitória do pirro insignificante. Assim, prossegue cantando o Evangelho, e não te faltarão almas para ouvir a tua melodia. Que possamos seguir com firmeza, acreditando nessa boa nova. Se somos visitados constantemente pela presença da dor e se ela tenta nos furtar a paz, a esperança, apeguemo-nos então às mensagens do Evangelho. A própria experiência de vida do Mestre, que se pararmos para pensar, foi atravessada, marcada pela experiência das dores. Não só as dores cruciantes da matéria física, mas as dores da alma. As dores ligadas à incompreensão, às traições, daquele que só desejava o bem. Aí ela segue. Vive Jesus no seu Calvário e atrairás muito que anelam por exemplos de fé e de coragem, de forma que se renovem e se entusiasmem para prosseguir na luta. Aqui ela nos convida para que sejamos evangelhos vivos, que possamos dar esse testemunho, e nunca se viu tanta necessidade das marcas do Cristo como agora. Muitos se encontram e se sentem órfãos da divindade. E aí é um momento oportuno para que nós, que abraçamos a mensagem do Evangelho, nós que estamos aqui, por exemplo, nessa noite, abrindo mão do seu tempo, do seu turno, por 35 minutos, para ouvirmos a mensagem dele, do Cristo e do alto, para nos transformar. Todos nós que de alguma forma fomos tocados por essa sementinha do amor do Cristo, temos essa oportunidade de sermos cooperadores do Mestre, de sermos esses testemunhos vivos de fé, de esperança e de caridade. No fragor da batalha, agradece a Deus a dádiva sublime de poderes demonstrar que o teu é o amor de fidelidade ao ideal que abraças e ao qual entregaste a tua existência. Em realidade, este é o testemunho suave e transitório, porquanto as alegrias que decorrem do ato de servi-lo ultrapassam as demonstrações de acrimônia e de antipatia que te ofertam os infelizes sorridentes com as tuas dores. Ninguém transita no mundo sem a bênção da reparação. Hoje é o teu dia de soerguimento moral, de conserto espiritual. Aqui ela nos fala diretamente para todos nós que vivemos momentos de muita angústia e dor. Ela nos diz: esse é o momento da reparação. É o momento do soerguimento moral. Porque é como se nos dissesse, quando chegamos no ápice da dor, quando olhamos para nós mesmas e dizemos: Senhor, eu não aguento mais. Na maioria das vezes, é o momento em que a dor começa a ser curada. Posteriormente, será a vez de outros, aos quais poderá distender mãos amigas, a fim de os ajudar.
Feliz é todo aquele que resgate, que ascende com os pés feridos e o coração abrasado de amor, ganhando os rumos da imortalidade. Aproveita-te nos momentos de solidão e de prece para reabastecer-te de paz, enriquecer-te de compaixão, alcançares níveis de consciência mais elevados. E quando mais vigorosos sejam os impositivos do escárnio e de desprezo a que sejas submetido, mais alegra-te com a ocorrência. A vitória somente é verdadeira quando a batalha está encerrada. Sem crucificação não ocorrerá ressurreição. Sem sacrifício não há verdadeira glória de servir. Exulta, portanto, na desincumbência dos teus deveres de espalhar luz por onde passes. E irás diluindo as trevas que outros deixaram pelo caminho. A tua é a tarefa de semear astros luminíferos. Realiza-a desse modo, sem descanso nem enfado. Um dia que não está longe, quando arrebatado pela desencarnação, percorrerás os rios invisíveis do infinito e verás a Via Láctea indecente que deixaste na retaguarda. Os grandes mártires ensinaram-nos o caminho a seguir, abraçando os seus ideais de engrandecimento humano e espiritual na terra. Nunca se detiveram a receber louvaminhas ou glórias ilusórias. Trabalhavam para o futuro e sabiam que no seu tempo não haveria lugar para eles. Insistiram e perseveraram, tornando o mundo melhor para aqueles que vieram depois. Sem a ambição de seres alguém que ilumina a humanidade, alegra-te pela oportunidade de oferecer a tua cota de amor, preparando o futuro daqueles que virão logo mais e do qual certamente estará também ao lado desses que hoje te exigem o testemunho e te crucificam. Aqui é uma mensagem que nos fala prontamente ao coração. E Joana, no seu modo profundo e grande conhecedora da alma humana, vem nos apontar que apesar dessas dores cruciantes e quão é difícil o sentimento de ingratidão ou de incompreensão, as perseguições, as humilhações que às vezes nos chegam à porta, mas ela nos diz: não descoroçoes, não percas a esperança, apoia-te no Cristo. Olha os seus exemplos, o quanto resplandeceu apesar de todos aqueles que lhe atiraram pedras, de todos aqueles que caçoaram do seu reino que era diferente deste mundo, da felicidade que ele propunha, que não era a felicidade que nós costumamos cultivar e correr atrás. Mas essa mensagem que nos chega à alma e que nos convida para nos soerguer a cada pedrada, a cada dificuldade que nos bata a porta, porque, como nos lembra Joana, é a oportunidade do soerguimento moral, da restauração profunda. Não é simples, nós sabemos, mas quando temos a certeza de que não estamos sozinhos, porque Deus, que é a essência da amorosidade e que nos fez seus filhos amados, não haveria de nos deixar órfãos neste mundo. Porque se até os pais da terra têm comiseração dos seus filhos, porque o Pai maior não haveria de ter. Então, frente a esses testemunhos, os quais todos nós estamos sendo convocados a dar, à custa de muitas dores, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, que possamos honrar com essa experiência, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo,
mas não esmorecer. Não revoltar, não temer. Se tememos às vezes, que possamos dar passos curtos, mas não estagnemos. Diante desses desafios que parecem tão grandes, maiores que nós, lembremos que maior do que isso é o Pai, que é amoroso e bom, e que é maior do que qualquer dor. É maior do que qualquer dificuldade. Precisamos só introjetar essa realidade, essa certeza. Nós somos seres resilientes pela nossa própria natureza, adaptáveis, com potencialidades infinitas, que às vezes, quando colocados à prova, é que vamos vendo surgir dentro de nós, brotar, como a semente que nós olhamos pequena, sem perspectivas, e quando regadas, cultivadas, começam a brotar, podem se tornar árvores gigantes que oferecem sombra, frutos a todos os que estão ao redor. Que possamos então regar o solo dos nossos corações com a fé e com a esperança, com as orações diárias, com as boas mensagens, com as boas e saudáveis companhias. Sim, porque nós podemos fazer escolhas, de escolher estar com aqueles que nos fazem bem. E se a vida se nos apresentam testemunhos diários, colocando-nos próximos a criaturas muito difíceis, sempre haveremos de ter momentos de refrigério, porque são essas almas iluminadas que Jesus, que o Pai, colocam no nosso caminho. Às vezes não é da mesma família, às vezes é alguém do trabalho, é um vizinho, é alguém que consegue me dar esse ombro, esse ouvido para ouvir o meu lamento. É abrir a alma para me acolher. Que todos possam então encontrar o seu refrigério, sobretudo na certeza de que o Pai amoroso e bom jamais nos abandona. Assim, com essa mensagem que nos fala sobre a hora do testemunho, nós encerramos mais um momento com vocês aqui no programa Caminhos de Autoiluminação, fazendo sempre, reiteradas vezes, o nosso convite para que façam presença no nosso canal do YouTube, no Facebook, também no site da Rádio Brasil Espírita, e lá possam se deleitar com os diferentes programas que a grade oferece e que a rádio há 10 anos vem iluminando consciências através dos esforços de grandes e queridos amigos abnegados que dispõem do seu tempo para trazer essas mensagens de luz a cada um. Nunca estivemos tão sequiosos, tão sedentos de paz como agora. Então apresente a quem conheçam que precisem desses momentos de luz e de paz, de esclarecimento e de amor, para que possam entrar em contato com essas mensagens que libertam e que são um alento para o coração e para a alma. Grata mais uma vez pela companhia de todos, por essa paciência amiga, essa generosidade de permanecer conosco durante esses 35 minutinhos aqui juntos, às segundas-feiras, às 18h30, aqui na RBE, na Rádio Brasil Espírita. Desejo que todos possam ter uma semana iluminada e que jamais possamos esquecer, na fala de Joana de Ângeles, que mesmo não convocado, o Cristo jamais se distancia de nós. Que todos tenham uma semana de muito amor, de muita paz, de muito aprendizado. Gratidão. Beijo a todos e muita paz.